Meus irmãos, eu queria pensar com vocês hoje sobre o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Mas antes, queria agradecer pelo convite hoje, parabenizar o grupo de adolescentes e jovens, muito bonito esse grupo, essa unidade. Deus continue abençoando vocês, continue firmes no Senhor. As pessoas que vão ouvir essa mensagem através do vídeo, através do CD, Deus possa abençoar a sua vida, seu coração. Nós queremos desejar a bênção do Senhor sobre cada vida. Os que estão pela internet também, que tem hoje, Deus abençoe cada uma dessas pessoas nos seus lares, ouvindo a palavra de Deus, que ela possa chegar a você com graça e possa abençoar o seu coração. Amém? Nossa igreja pensa em trabalhar até o final desse ano com uma oferta missionária para crianças. Não foi falado isso, mas há um desejo, um projeto de abençoarmos crianças com material escolar. E isso já é um assunto discutido com o Ministério de Missões. Eu estou trazendo ao conhecimento para que você saiba que a sua oferta missionária tem vários caminhos. Um deles vai ser este, o desejo de abençoar a criança com o kit escolar. Eles vão receber o material escolar para o ano letivo no Brasil e nosso desejo seja pelo menos 30 crianças abençoadas a priori com esse projeto. E outras coisas mais nós queremos até o final do ano, quem sabe abençoar famílias, missionários, filhos desses obreiros com alguma oferta especial para que tenha um Natal melhor, Natal mais abençoado, mais feliz. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor em Atos capítulo 27, do verso 1 ao 44, não vou ler todo esse texto, que realmente é exaustivo. É um texto de bastantes versículos, 44 versículos, mas eu queria destacar pelo menos 2 versículos aqui dentro desse contexto de Atos capítulo 27. Um deles está no verso 4, e partindo dali, capítulo 27, verso 4, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Verso 18, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Eu queria ficar com esses 2 versículos, principalmente o verso 4 do capítulo 27. Partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Amém? Pai, essa é a tua palavra, peço a tua bênção neste momento em que estamos ministrando, que cada coração e cada vida que aqui se encontra hoje possa ouvir o Senhor falar e possam ter dentro da tua casa o desejo de, recebendo a tua palavra, ter uma mudança para a sua vida, para o seu coração, para os seus caminhos. Abençoa-nos, ó Deus, e abençoa aqueles que vão ouvir essa palavra também através desses instrumentos de internet, através de CDs. Nós abençoamos essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se eu tivesse que trazer um tema para a mensagem de hoje, eu diria: quando a tempestade chega, ou diria: quando os ventos sopram contrário. Qualquer um desses 2 dá bom para a gente aí. Mas vamos ficar com esse primeiro que diz assim: quando a tempestade chega.
O livro de Atos dos Apóstolos é a história da igreja. É a história quando o povo de Deus, no Novo Testamento, inicia a igreja. A igreja que hoje está aqui, está em Éfeso, que está em Corinto, que está na América, que está no Brasil, que está no mundo, ela teve o início. Ela começou nesse livro chamado Atos dos Apóstolos. E aquela igreja, orando, buscando a Deus, cresceu. E o crescimento foi tão grande que eram 3.000 almas, 5.000 almas salvas, multidões, pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis, pessoas que viviam de outras religiões, pessoas que viviam desnorteadas, pessoas endemoniadas, oprimidas, escravas, todas as pessoas que queriam o caminho, que queriam a verdade, que queriam acertar o alvo, que queriam uma nova perspectiva, que queriam andar no caminho novo que era Cristo, encontravam a igreja. A igreja não era um templo, a igreja não era uma casa, a igreja não era um lugar, a igreja era o povo onde estavam reunidos, seja no templo, numa casa, numa caverna, num lugar qualquer, era a igreja. E essa igreja cresceu tanto que ela se espalhou por todo o Império Romano. Diga-se, Império Romano era a maior potência da época, daqueles dias da igreja. E essa igreja alcançou homens lustros, homens tremendos, como por exemplo o apóstolo Paulo. Paulo, que é o personagem dentro desse texto de Atos 27, aparece aqui como alguém que estava sendo levado para Roma. Paulo ia ser julgado em Roma por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho. E a sentença de Paulo já estava certa, ia ser morte. Ele ia para a última viagem missionária dele. E nessa viagem aconteceram várias coisas. Ele sai de uma cidade, começa um navio cheio de embarcação de outros prisioneiros, acontecem problemas terríveis, ventos, tempestades, e houve um naufrágio. Aquele naufrágio, o navio quebrou, eles ficaram agarrados em tábuas, ficaram ali segurando uma coisa, outra, e toda a tripulação ficou salva, foi salva. Mas eles caíram numa ilha. Aquela ilha, chamada Ilha de Malta, foi o momento onde eles ficaram refugiados até esperar o socorro chegar, a ajuda chegar. Quando a nova ajuda de Roma chegou, toda a tripulação embarcou e continuou a viagem para Roma. Aí é o contexto da nossa história. Dentro desse contexto, uma das frases que nos chama a atenção é o vento contrário. São as tempestades que se levantam. Meus irmãos, você está aqui comigo ainda. Eu acho que você já passou algum momento da sua vida onde os ventos sopram contrário, onde a tempestade chega, onde é um momento difícil mesmo. Eu não estou falando aqui daquele probleminha corriqueiro, eu não estou falando aqui daquela coisa pequena. Talvez alguns adolescentes e jovens ainda nunca experimentaram o que é realmente um vento contrário no sentido espiritual, onde um levante chega, onde uma tempestade vem, onde a vida da gente parece que vai naufragar, parece que não tem solução, parece que não tem perspectiva, não tem saída, não tem rumo, não sabemos para onde ir. Então a primeira coisa que nós vemos dentro desse texto são os ventos contrários. Queira ou não queira, na minha vida ou na sua vida, os ventos contrários vêm. Se nunca chegou ainda, se não chegou ainda na vida de alguns aqui, permita a Deus que você tenha um tempo de vida saudável, um tempo de vida alegre, mas é possível que os ventos contrários vão surgir na sua vida também. E os ventos contrários, eles vêm nessa viagem.
essa viagem da nossa vida, essa viagem da nossa história, essa viagem da nossa caminhada, os ventos contrários se levantam. Veja o que diz o verso 4, justamente o verso que nós lemos aqui. Essa tempestade se levantou, esse vento forte se levantou. Quantos momentos vêm para que isso seja criado, ocasionado? Nada, eles vêm. Agora, meus irmãos, o que o vento contrário nos ensina? Porque o problema não é a tempestade que se levanta contra nós, o problema não é aquilo que um dia possa lhe acontecer. Eu quero dar esse recado para você também, que talvez nunca passou uma luta, nunca levantou-se com uma tempestade como essa. O que é que isso acontece? Por que isso acontece? Irmãos, primeira coisa que eu preciso entender é que os ventos são autônomos. Palavra difícil para alguns adolescentes aí. O que é isso, pastor? É aquela independência. Os ventos são autônomos, ou seja, ninguém manda no vento. Ninguém vai dizer: vento, não sopre, vento, não venha, vento, não quero que você venha. Os ventos são independentes, são autônomos. Você não tem domínio sobre ele. A palavra do Senhor diz no Evangelho de João que o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Essa vida de cada um aqui, a vida que nós vivemos, vai vir ventos, vai vir tempestades, vai vir momentos difíceis que você não poderá controlar, porque o vento sopra a nossa rebeldia. Não temos como dizer não ao vento. Tipo assim, eu não quero passar essa prova, eu não quero passar essa luta. Às vezes, as dificuldades em nossas vidas não podemos controlar de forma nenhuma. Segunda coisa que nós precisamos aprender aqui é que também existe algo mais perigoso do que só o vento. É que é preciso ter cuidado de soltar o leme e seguir a direção do vento. Quem já andou em barco aqui sabe muito bem a importância do leme, do rumo, do drive, da direção que você está indo. Então tem muitas pessoas que, por vir o vento contrário, elas preferem soltar o leme, elas preferem soltar o barco, elas preferem deixar a coisa andar de qualquer jeito. Muitos não resistem à força do vento e se entregam a ela. Meus irmãos, nessa noite eu estou introduzindo ainda, entrando nessa mensagem para dizer a importância de que nós não podemos soltar o nosso barco à mercê do vento. Não podemos soltar o leme, não podemos deixar ele à mercê da circunstância. Quando isso acontece na nossa vida, por isso que muitos jovens não têm direção, não têm rumo, muitos adultos, muitos casamentos sem estrutura, muitas pessoas desistiram de estudar, desistiram do trabalho, desistiram da felicidade, desistiram do prazer, desistiram da alegria, desistiram da casa, desistiram do pai, desistiram da mãe. Pessoas que estão hoje, às vezes muito novas, infelizes, tristes, insatisfeitas, porque deixaram o rumo da sua vida à mercê do vento. Talvez alguns aqui enfrentaram lutas cedo, enfrentaram problema de drogas, enfrentaram problema de bebida, enfrentaram problema de circunstância, porque não sabendo como segurar a rédea, como segurar o leme, o seu barco foi à deriva. Você andou por caminhos tristes, por caminhos tortuosos, por caminhos decepcionantes. Eu quero te dizer uma coisa: se você pode retornar o leme, segure o leme, não deixe a sua vida à deriva, não deixe a sua vida sem controle, porque você é de Deus e Deus está no comando da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos permanecer firmes para os propósitos de Deus. Todos nós que aqui estamos hoje, por mais que seja o levante, o vento contrário, não solte o seu leme e entenda:
Deus tem um propósito em sua vida. Você, meu irmão, Deus tem propósito em sua vida. Você, jovem, Deus tem um propósito em sua vida. Você, adolescente, Deus tem um propósito em sua vida. Você, família, Deus tem um propósito em sua vida. O destino de Paulo não era afundar. O destino de Paulo não era o fundo do mar. O destino de Paulo era chegar em Roma. Eu quero lhe dizer uma coisa: se você tem um alvo, se você tem um objetivo, não solte o leme. Não solte o comando, porque você vai chegar no destino que Deus traçou para você. O momento é só uma crise, o momento é só uma tempestade, o momento é só um vento forte, mas ventos passam, tempestades passam, ventos vão fugir, mas você vai chegar no objetivo, porque Deus está no comando da sua vida. Quantas pessoas desistiram, desanimaram, entenderam que não tem mais jeito para você, mas Deus tem um propósito na sua vida e Ele quer que você alcance esse propósito. Seu propósito não é no fundo do mar, seu propósito não é no abismo, não é na tristeza, não é na escravidão, não é na prisão, não é nas drogas, não é na confusão do lar, não é na contenda, não é nos levantes. O seu propósito é no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, diz o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome. Mas há também um consolo nos ventos contrários, é que eles não são permanentes. Diga amém por isso? Não são permanentes. Se um dia algum problema não está dando certo, alguma situação na vida está dando errado, você está com essa crise, com esse problema, com essa luta, lembre-se de uma coisa: os ventos contrários não são permanentes, eles são passageiros. É só você começar a profetizar: vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, essa tempestade vai passar em minha vida, em nome de Jesus. Porque quando eu entendo assim, eu olho para a palavra de Deus e diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Ou seja, estou chorando, hoje mesmo até um corinho que diz assim: vai chorando, geme e chora, né? Que a vitória vai chorando. Você me lembra disso aí ainda, parece que é do Marcos Nascimento, mas é no choro, às vezes é na luta, às vezes é na tribulação, mas os ventos contrários não são permanentes. Isso me dá um alívio, me dá uma certeza de que esse negridão vai sair, de que essa escuridão das nuvens vai passar, e de que o céu vai se abrir, e você vai ver um céu azul, radiante, brilhante, para a sua vida, em nome de Jesus. Ventos contrários não são permanentes. Você perdeu de aplaudir o Senhor pela sua vitória, em nome de Jesus. O Deus que constrói a natureza e desfaz os ventos para nos dar vitória na hora certa. Além dos ventos contrários, nessa viagem de Paulo, ele encontrou outro tipo de vento: os ventos parados. E agora, pastor? Se os ventos contrários trazem essa situação, os ventos parados, verso 7 diz que eles navegaram, mas não tinha vento suficiente. Você já enfrentou ventos parados em sua vida? O que são ventos parados, pastor? São situações permanentes. Parece que nada muda, parece que na coisa não funciona. Todo dia a mesma coisa, toda semana a mesma coisa, todo mês a mesma coisa, o ano terminou a mesma coisa. O que é que está acontecendo na minha vida, pastor? Nada muda, as coisas continuam, a coisa vai desse jeito. Isso se chama ventos
parados. Quero te dizer uma coisa: são os ventos que estão parados em sua vida, eles estão sob o controle de Deus. Talvez você não entenda isso, mas se você é de Deus, mesmo que aparentemente a coisa não está andando, a coisa não está funcionando, a coisa não está fluindo, mas se você é de Deus, os ventos parados, eles são importantes na nossa vida. Os ventos parados nos levam a refletir mais sobre Deus. Os ventos parados nos levam a buscar mais o Senhor. Os ventos parados nos faz sentir o inconformismo. Enquanto você não entender que do jeito que está não está bom, enquanto você não entender que essa situação não estou gostando, enquanto você não entender que você quer uma mudança, os ventos estão parados. Mas no dia que você disser, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar essa história, eu vou virar essa página da minha vida, eu não quero essa mesmice, eu não quero mais essa paralisação, eu não quero mais essa apatia, eu não quero mais isso, eu quero mudança na minha vida. Vai começar algo novo, em nome de Jesus. Ventos parados, irmãos, trazem essa situação. Ou eu me acomodo demais, ou eu resolvo sair disso. Você está comigo aqui ainda? Ou eu digo, tá bom desse jeito mesmo. Vamos na igreja, assistir culto, para casa, tá bom. Ou eu digo, não, esse negócio não é para mim, que sou de Deus. Esse negócio não é para mim, que sou do Senhor. Esse negócio não é para mim, que sou escolhido. Deus tem algo mais na minha vida. Aí, irmãos, eu aproveito o vento parado e eu vou buscar ao Senhor. É um tempo do renovo. Lembra do Elias na caverna? Os ventos estavam parados para ele. Parou tudo. Mas ele não ficou muito tempo ali. Às vezes Deus deixa o vento parado. Ele vai levando, não tem vento, a coisa vai saindo, vai à deriva, vai por ali afora, mas saiba que Deus está de olho em você. E nenhuma pessoa que é de Deus, olha, presta atenção no que eu estou te dizendo, nenhuma pessoa de Deus está isenta desse momento de solidão, desse momento de reflexão, desse momento de colocar as coisas no lugar, de harmonizar a vida, porque mesmo com os ventos parados, Deus está no controle da situação. Aleluia, Senhor. Terceira coisa que eu encontro nesse texto são os bons portos. Se há ventos contrários, se há ventos parados, há lugar também para parar o seu barco. São os bons portos. Parece que está no verso 8. Quando eles navegam um lugar onde o nome é bons portos. Olha que coisa interessante. Deus tem um lugar para nós encontrarmos refúgio, para nós encontrarmos apoio. Lá no Brasil tem um lugar chamado Porto Seguro. É um nome bonito. E esse nome me chama a atenção como que um lugar onde alguém encontrou segurança. Sabe o que acontece na nossa vida cristã? É que como o nosso barco está caminhando, nessa jornada da vida, nós precisamos de bons portos. Quem são esses bons portos, irmão? Talvez seja uma palavra de encorajamento do irmão. Como é bom eu estar numa situação precisando de ajuda e eu chegar perto de alguém, poder encostar e poder ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo, uma palavra amiga. Bons portos é uma mensagem que toca os meus ouvidos. Bons portos é um texto da Bíblia que Deus fala comigo. Bons portos é quando Deus levanta aquele profeta, profetiza e me encoraja, me anima, me diz, olha, ainda tem caminho para você. Bons portos é um tempo onde eu espero uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, uma ação de Deus, uma manifestação de Deus. Bons
é quando alguém usado por Deus serve de instrumento para me motivar, para me incentivar, para me levar adiante. São bons portas. Quantos de nós estávamos muitas vezes lá no fundo do poço e a mão amiga veio, uma voz amiga veio, uma palavra amiga veio, um telefonema amigo veio, pois portas são necessários para todos nós. Amém, irmãos? Agora, existe um grande perigo nos bons portos. Qual seria esse perigo? Achar que ali é o nosso destino final. Às vezes nós encontramos, puxa, que palavra, puxa, que bênção, olha, o negócio aqui está bom, Deus está falando comigo, puxa, que maravilha, eu vou ficar desse jeito mesmo. Sabe qual é o perigo dos bons postos? É nós nos acomodarmos. É nós dizermos assim, não, eu não quero fazer mais nada, porque eu estou recebendo, eu estou sendo abençoado, Deus está prosperando a minha vida, Deus está falando que eu estou bem, Deus está motivando meu coração, então está muito bom, obrigado. Sabe qual é o perigo? É eu não fazer mais nada, eu me acomodar, é eu gostar dessa situação e dizer, assim está bom demais. Meu querido, não fique muito tempo nos bons postos, porque você tem que voltar para o mar. Você sabia? A nossa vida não para, a nossa caminhada não para. Deus nos dá um período de descanso, um período de folga, um período de parar em algum porto, mas Ele diz assim, olha, pega o barco de novo, porque ainda tem muito caminho para você. Eu quero lhe incentivar nessa noite, não deixe os seus dons oprimidos, não deixe a sua unção estagnada, não deixe esta glória que Deus dá em você aí debaixo do alqueire, você coloque ela no velador, porque Deus quer usar a vida em nome de Jesus. Não fique parado nesses postos. Glória a Deus. É hora de você fluir, de você permitir que o Espírito de Deus use você. Porque quando Deus faz isso, Ele diz, não, eu me responsabilizo, mesmo no fundo do mar, com ventos contrários, com tempestade, eu vou cuidar de você. Louvado seja o nome do Senhor. A quarta coisa que eu encontro aqui, irmãos, são os ventos brandos. Olha só, parece que é o verso 17, 15, 11, 17. Ventos brandos. Eles saíram dos portos e começaram a andar, e aquele vento tranquilo, aquele vento calmo, e o vento ia tranquilo, o barco ia ali sem nenhum problema aparente. Você está comigo aqui aí, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa que você pode não acreditar. Nem sempre quando as coisas estão boas é sinal que vai continuar tudo bem. Não pense que é por você estar prosperando, abençoado, está com saúde. Os ventos brandos são assim, poxa, que bom, a coisa está fluindo, o barquinho está indo na boa, a minha vida está tão tranquila. Olha, irmãos, sabe qual é o perigo dos ventos brandos? É que a gente se acomoda a acreditar que a vida vai ser sempre assim. Deixa eu lhe dizer uma coisa, principalmente jovens, adolescentes, invista no seu futuro. Os ventos brandos é o momento de nós organizarmos o barquinho, organizar a vida, organizar as coisas, fazer investimento, trabalhar com seriedade, saber onde colocar o dinheiro no lugar certo, saber o que comprar com prioridade. E a menina de vez em quando chega lá em casa com um negócio, compra uma coisa ali, como eu semana passada chamei ela, disse Rebeca, com 2C. Deixe de gastar com coisas que você não tem necessidade. A vida, adolescente, é jovem, chegando agora na juventude, mas a vida não espera
No momento dela, ela vai com os ventos brandos. Papai, mamãe, cuidando, mas vai chegar a hora dela sentir a vida, dela sentir a necessidade, dela sentir os problemas, dela sentir as crises. Os ventos brandos é para nos dizer: cuida agora, cuida do teu alicerce, cuida da tua estrutura, cuida das coisas, cuida da tua base. Eu quero dizer para você, meu irmão, não importa também a sua idade, é sempre o momento de revisar a estrutura das nossas bases. É sempre cuidar como é que está esse barco. Porque quando vier a tempestade de novo, quando vier um vendaval de novo, saber onde estão concentradas as nossas forças, as nossas energias, os nossos potenciais. Ventos brandos é para avaliar a vida. Está comigo? Ventos brandos é para dizer assim: olha, o barquinho está fluindo, mas eu preciso ter cuidado com essas coisas. Estou ganhando bom dinheiro, vou gastar de qualquer jeito. Deus está me abençoando, vou fazer isso, aquilo, outro. Tenha cuidado, porque nos ventos brandos é hora de você fazer os cálculos, fazer revisão, fazer avaliação e dizer: quantos anos eu vou viver, quantos anos meu filho vai para o college, quantos anos vai ser isso, e você estruturar a sua vida para um futuro melhor e glorificar o nome do Senhor. Talvez alguns nunca, ou talvez um dia vão me agradecer por esse conselho a você. Cuide de estruturar a sua vida nos tempos brancos, nos tempos bons, nos tempos onde as coisas estão fluindo, porque pode chegar dias que vai ser muito difícil. Semana passada eu encontrei um pastor, digo assim, porque o homem de Deus, uma vida totalmente sem nada, sem estrutura, sem nada na vida. Se hoje precisasse de alguma coisa até para pagar o velório, a viúva não teria dinheiro para fazer o sepultamento. Mais de não sei quantos anos na América, os ventos sopraram para anos, mas não soube aproveitar a vida. Lembre-se do que eu estou dizendo hoje. Cuide do seu futuro enquanto os ventos estão grandes. Mas não só do seu, dos seus filhos, da sua família, para a glória do Senhor. Ventos brandos, eles estão aí. Duas coisas acontecem aqui quando os ventos estão brandos. Primeiro, eles não ouviram os conselhos de Paulo. Presta atenção quantas vezes eu estou falando aqui hoje dos ventos. Às vezes, para que conselho de ninguém? Paulo disse: olha, isso não vai dar certo essa viagem, vamos fazer desse jeito. Paulo deu orientação: não, vamos aí, vamos viajar assim mesmo. Tem coisas que na aventura, tem coisa que na motivação, tem coisa que no Maria vai com as outras, nós nos metemos em certas encrencas, nos metemos em problemas. Olha uma coisa, meu irmão, cuidado com os conselhos. Se eles são bons, se eles são de gente séria, se eles são de gente que pensou, se eles são de gente que já viveu, se eles são de gente com experiência, procura ouvir os conselhos. Na multidão de conselhos há sabedoria, diz a palavra de Deus. Às vezes o jovem, o adolescente não gosta muito de ouvir, gosta de agir, gosta de fazer, mas é uma boa atitude. Sabem aqueles que escutam. Às vezes o marido, a esposa, o marido não dá conselho, a mulher hoje aí, desculpe aqui, não sei que aqui não tem nenhum assim, mas as mulheres hoje são muito mais mandonas do que muitos maridos. Elas fazem, elas decidem, elas são independentes, elas agem na vida, embora ainda assim são mais prudentes do que muitos homens. Só que a vida não é assim. A vida é uma parceria de aconselhamento. Os ventos brandos são momentos de reflexão, de conversar, de planejar, de decidir. Você já pensou ouvir seu marido direito? Será que você tem paciência para ouvir seu marido? Ou será que seu marido tem paciência para ouvir você? Sei lá. Bom, segunda coisa que acontece aqui é que foram enganados pelos ventos brandos. O que aconteceu ali, irmãos?
de repente, os ventos brancos, que parecia tranquilo, de repente se levanta uma grande tempestade. Às vezes, quando nós estamos nessa caminhada, os ventos estão bem, mas aparece aqui um tufão. Não é aquele tufão de uma certa novela aí, um jogador aí que era de um time chamado, parece que era Flamengo, alguma coisa assim. Era um tufão aqui, vento forte. O tufão aqui, palavra difícil para alguns ali, é um levante de tempestade muito forte. Gente, como é o nome dele? Isso. Levantou-se de tal forma que a coisa complicou para a vida daquela tripulação. Olha, irmãos, quando não ouvimos conselho, quando não agimos com prudência, quando não somos cautelosos, quando não temos sabedoria, quando nossa cabeça não dá atenção à vontade de Deus, ao propósito de Deus, vai surgir o tufão, vai surgir a tempestade, vai surgir um grande vento que pode causar um naufrágio na nossa vida. Seria bom que nenhum de nós passasse por naufrágio, mas nem sempre isso é verdade. Nem sempre é possível evitar o naufrágio na nossa vida. O que são os tufões? O que são esse vento forte? É quando uma enfermidade grave aparece. Você imaginou um caso onde o médico não tem solução para o seu problema? Você já imaginou uma situação de crise na vida, onde é desesperador, um filho na droga, um pai inválido, uma mãe com um problema qualquer? Esse tufão, essa tempestade na vida é angustiante, é agonizante. Tem família que olha a situação e diz: eu não tenho o que fazer, ou Deus faz um milagre, ou não tenho solução. Sabe, irmãos, alguns problemas dos tufões da vida foi falta de cuidado, foi falta de prudência, foi falta de tomar os caminhos certos. Às vezes, certos erros cometidos hoje, eles são fatalmente consequências para o amanhã. Por isso, cuidado com os tufões, cuidado com os ventos fortes. Eles começam devagar, eles começam aos poucos, e eles vão crescendo, vão se levantando, mas eles ficam tão fortes que as ondas do mar levam as águas para tão longe. Lembre-se de uma coisa: muitas vezes o nosso barco sai do rumo, sai do norte, sai do alvo, sai da rota por causa destes ventos impetuosos, desses tufões da vida. Mas é hora de entendermos que é nessa situação que nós precisamos buscar a ajuda de Deus. Os tufões, ele tira a gente da manobra. Ninguém consegue controlar um barco com um vento forte. Está comigo aqui? Ninguém consegue. Mais experiente marinheiro, irmãos, aquilo vira um brinquedinho dentro do mar. As tempestades fortes que levam os barcos a uma situação que parece um brinquedo. Houve um filme, O Grande Storm. É um filme que retrata essa situação. Um barquinho no meio de uma tempestade, de ondas tremendas. E os marinheiros ali não conseguem o leme, perdem rumo, perdem a manobra. Quando você não tiver mais como segurar o leme do seu barquinho, entregue-o nas mãos de Deus. Você está comigo aqui? Quando essa situação ficar sem controle, entregue nas mãos de Deus. Aprenda a entregar totalmente. Olha, Deus, eu não tenho controle dessa situação. Me ajuda. Entrega teu barquinho nas mãos de Deus. Segunda coisa,
jogue fora toda bagagem extra. Paulo disse aos marinheiros: tirem o excesso da bagagem. O barco está muito pesado, tira as coisas de dentro, tira. E eles tiraram muitas coisas para aliviar o barco, para ver se o barco conseguia achar o caminho. Tem muita sujeira em algumas vidas, meu Deus, que precisa ser tirada. Alguns talvez não sejam sujeira, mas é muita bagagem, muita coisa. E a gente está andando cansado, andando oprimido, andando numa vida não flui, a vida não tem alegria. Talvez seu barco está nesse tempestade, está nesse vento, mas está tão pesado, com tanta coisa, com tanto fardo, com tanta caixa, com tanta coisa lá do passado, com tanta lembrança. Agora, irmão, está tão pesado que você diz: Senhor, não aguento essa situação, então joga fora. Tira de dentro do seu barco essas coisas da sua vida, traumas, neuroses, problemas, doenças da alma, coisas que estão te escravizando de toda a vida, de toda a história, de todo o passado. Se alivia disso, em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Está pesado? Joga aos pés do Senhor. Está carregando fardo? Deposita aos pés da cruz, mas não deixe o teu barco pesado. Alivia essas cargas e entra nesse mar, mesmo que naufrague. Deus vai estar vendo a sua decisão e vai se honrar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira coisa que acontece aqui, irmãos: densas trevas. O vento soltou o leme, tirou bagagem, tirou excesso, mas a Bíblia diz que um temporal escureceu tudo. Eu não sei se você já viu dias onde as nuvens ficam tão escuras que você diz: puxa, já escureceu. Que era nublado, é o dado dele, dia escuro, dia negro, nuvens escuras. Eles estavam vivendo isso aqui, o barquinho lá no meio do mar, e aquela escuridão travou nos céus. Trevas, trevas. Quando você pensa que a vida vai melhorar, vem escuridão, vem trevas, vem difícil. E sabe qual é a maior dificuldade? Eu estou já terminando aqui, passei esse pouco. Qual é a maior dificuldade no mar? Marinheiros precisam de ver estrelas, de ver sol, de ver alguma coisa para eles se orientar. Quando o céu se fecha, quando as nuvens se cerram, o camarada não sabe para onde ir. Ele não sabe o norte, ele não sabe o sul, ele não sabe nada. O barquinho estava sem rumo, porque eles não tinham por onde se orientar. Sabe, irmãos, talvez alguns estejam assim. Em momentos na nossa vida que a gente fica procurando: Senhor, o que eu faço? Senhor, e agora? Senhor, qual é o próximo passo? E não tem caminho, irmão, porque está tão escuro a vida, está tão difícil. E eu quero lhe dizer duas coisas para lhe confortar. Não é porque você está em pecado, não é porque você fez alguma coisa errada por Deus, não. Tem momento na nossa vida que é assim mesmo, que você não pediu assim, que você não tem escolha, acontece. Amém, irmãos? E olha, segundo lugar, não culpe Deus por você não entender Ele. Vai ter dor. Tem momentos na nossa vida que é gritante, é crise. É tão difícil, Senhor, porque o Senhor fez desse jeito, porque o Senhor deixou essa situação acontecer. Há momento que não dá para entender. Eu, servo de Deus, eu servindo ao Senhor, dedicado. Você olha assim: por que essa mulher tão dedicada sofre? Por que esse homem, por que essa pessoa tão de Deus passa essa luta?
Por que essas trevas na vida dela? Por que essa escuridão? Por que o sol não se abre? Olha, irmão, não tem oração que resolva. Você já pensou nisso? Aquela menininha, a Karina, você pode dizer? Rebeca, a Rebeca com dois T. Rebeca. Deve, vamos orar por ela. Aquilo no meu coração foi assim. Quantas milhares de orações não estão sendo feitas por Karina? A minha seria mais uma, claro. Eu decidi, eu estou orando por ela. Mas, irmãos, é um tempo escuro para a família, para todo mundo. Você pode dizer assim, por quê? Uma menina de Deus, uma família de Deus, uma pessoa de Deus. Não adianta, está escuro, está difícil. Fui com um pastor para uma reunião lá em Flórida, e ele tirou a camisa assim, sei quantas pontos de safena, sei quantas cirurgias, beira da morte, chegou quase a morrer. Eu disse assim, Deus não evitou isso, e a mão de Deus não tirou esse homem para ficar todo saradão, todo tranquilão, servia a ele. Sabe, irmãos, não há como responder às nossas perguntas. Tem escuridão na nossa vida, que nós não pedimos, que não foi culpa sua, que você não fez nada demais, mas elas vão acontecer um dia. Permita a Deus que não, mas estejam preparados para elas em nome de Jesus. E em último lugar, irmãos, acontece aqui o menos esperado, o naufrágio. Está comigo ainda aqui? Puxa, esse negócio quase me interrompe. É uma sequência só de vai, o vento contrário, tem tufão, joga para cá de fora, tira tudo, solta o leme, densa as trevas e ainda acontece o naufrágio. Com tudo que foi apelo, certamente o clamor de todo mundo ali naquele barco, era um momento difícil para todo mundo, mas a Bíblia diz que houve um naufrágio, irmão, que o barquinho estraçalhou, quebrou tudo, só ficaram tábuas para lá, tábuas para cá. Foi um verdadeiro naufrágio. O que é naufrágio na nossa vida, irmão? Naufrágio é o auge do desespero, naufrágio é aquela dor maior, naufrágio é onde a gente procura onde se segurar, não tem, é uma tábuazinha ali, é um pedacinho de madeira colar, é uma coisa assim, é um momento de desespero onde eu fico apelando para tudo. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, havia uma profecia, havia uma palavra de Deus na boca de Paulo: nenhuma dessas pessoas vai perecer, nenhuma dessas pessoas vai morrer, nenhum deles vão se perder. Louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade é mais. Tem momento que chegou no limite, no cúmulo, onde o naufrágio veio, quebrou tudo, estraçalhou tudo, mesmo assim Deus vai poupar a tua vida. Deus pode recomeçar tudo de novo, Deus pode restaurar tudo de novo, porque naufrágio não é o fim só quando se morre, mas naufrágio não é o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eita, glória a Deus. Irmãos, que tremendo. Centurião, nenhum deles vai se perder. Ah, irmãos, eu já vi pessoas que enfrentaram naufrágio. Gente tão lá no fundo, tão sem caminho, tão sem perspectiva, mas pararam numa ilha e ali a história começou. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acontecer naufrágio, pode ter problema que você não vai resolver. Às vezes é o problema do filho, casamento, uma situação, mas Deus está virando a paz. No naufrágio não é o final,
para autores do naufrágio, é o começo de uma nova história. Eu estou profetizando para você hoje. Nunca desista, mesmo que você esteja naufragado. Nunca perca a visão de Deus que tem controle, mesmo quando você está sem barquinho. Nunca desista. Sabe por quê? Terminando aqui. Primeiro, porque Deus é soberano e Ele está sob o controle de todas as coisas. A parte humana você fez, jogou bagagem fora, você fez esforço, você fez de tudo, você fez a sua parte, não deu certo. Não é culpa sua, não fique com a sua consciência pesada. Não está dando certo, a minha vida continua mais naufragando ainda. Eu quero dizer, Deus pode estar ensinando alguma coisa tremenda para você. Ninguém que passa um naufrágio, ninguém que passa uma situação como essa, vai ser o mesmo mais. Não vai, não vai. Ele nasceu de novo, ele mudou, vai ser nova história. Eu quero que essa pessoa vai vir com mais força, com mais graça, com mais vontade de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Naufrágio não é o limite, não é o fim. Mesmo que eles aconteçam, ele não é o fim. E segunda e última coisa, se o naufrágio foi inevitável, tente sobreviver. Verso 39 ao 44, a hora de refúgio, de buscar o lugar certo. Quando o naufrágio vier, e se ele vier, tem que sobreviver. Não vá para o suicídio. Tem muita gente que vai para o suicídio, por isso. Vai. Tem gente que desiste de Deus. Puxa, servi ao Senhor todo esse tempo, olha o que eu ganhei, olha a minha história. Tem gente que deixa Deus, deixa a igreja. Tem gente que desiste da fé. Não. Não. Se o naufrágio foi inevitável, tente sobreviver. Tente recomeçar. Tente fazer sua nova história. Tente ser feliz. Amém? Amém. Tente. Tente. Porque mesmo assim, Deus está no controle da nossa vida. Curva a sua cabeça um instante. Mesmo no naufrágio, tente sobreviver. Deus tem um plano em sua vida. Um célebre hino que diz que Deus tem um plano em cada criatura. Aos astros, Ele dá o céu. É um hino muito bonito. Mas essa primeira frase, eu quero deixar concluindo essa mensagem. Tente sobreviver, porque tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Quem tem plano de Deus, quem tem promessa de Deus, precisa sobreviver aos naufrágios, porque os planos de Deus vão se cumprir na sua vida. Planos de Deus não podem ser frustrados. Jamais serão. E você vai ser feliz, porque você é de Deus. Vamos orar ao Senhor. Como está a sua vida? Você saiu de um lugar tão tranquilo, seu barquinho cruzou esse mar, enfrentou ventos contrários, fortes. Talvez esteja vivendo uma situação de comodismo. Se você viu o que Deus falou com você hoje, essa mensagem vai mudar a sua vida. Você vai tomar uma posição séria, de ser melhor, de ser um crente melhor. Eu também, eu quero isso, eu quero para mim. Deus me falou tremendamente aqui hoje nessa palavra, mais do que eu havia pensado. Deus me deu a luz nesse texto que eu não tinha pensado coisas aqui. Por isso que eu creio que Deus falou com você também. Se você entende assim, não me posse disso. E veja o que precisa mudar. O que precisa mudar, Senhor? Mesmo que eu esteja nas densas trevas, que a luta está tão grande, está tão negro, que eu não estou sentindo nada, está um vazio.
não é culpa sua. Se você está bem com Deus, não se culpe. Primeira coisa, não tire essa questão de culpa. Consciência pesada, o amor de Deus, seja de Deus, seja feliz, seja liberto. Não fique trazendo lixo, bagagem para dentro de você. Seja de Deus. Segundo, sobreviva e seja feliz.